Olá você, que bom que você veio para a nossa reunião semanal. Sinta-se participante do Movimento de Jovens Católicos Medalha da Gratidão. Hoje nós vamos falar sobre a fé, o milagre em tua vida, em nossa vida. O objetivo desse movimento é fortalecer espiritualmente o jovem e formar semeadores. Primeiramente, vamos pedir a presença do Espírito Santo e que ele nos ajude a mostrar a milhares de pessoas como o Senhor é grande. Rezem comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu sou o professor Alê Neto, idealizador e coordenador desse movimento. Hoje vamos falar sobre a fé que realiza o milagre da transformação em nossa vida. A fé, quando ela é despertada no coração de todos nós conseguimos enxergar a vida de uma outra forma e conseguimos dar testemunhos de fé sobre tudo o que aconteceu sob a luz do Espírito Santo. O jovem espiritualmente preparado, devidamente forte, ele enfrenta qualquer tipo de dificuldade. Por isso é o objetivo desse movimento, fortalecer espiritualmente o jovem para que ele enfrente as dificuldades desse mundo atual, que está muito cruel, muito cruel. Mas para isso é preciso que a gente faça uma ligeira retrospectiva, não digo comparação, porque as dificuldades de ontem são as mesmas dificuldades de hoje. Só que hoje o inimigo usa armas diferentes das que ele usou lá atrás. Eu fui jovem, me lembro muito bem das dificuldades que eu tive, dos momentos em que estive cara a cara com dois caminhos, o do mal e do bem. Mas eu soube escolher porque eu estava sendo fortalecido pelo movimento de jovens da época. Porque eu cresci nesse mundo sozinho, como pessoa. E nos anos 60, o que acontecia? As pessoas, eu mesmo, cansei de ouvir que ir à igreja rezar era coisa de mulher. Era coisa de mulher. Mas o que aconteceu naquele momento? Outra coisa que eu ouvia muito de um tio, que era meu vizinho, irmão do meu pai. Ele era mariano. Eu achava muito esquisito, eu tinha 6 anos de idade. Eu achava muito esquisito esse negócio de homem mariano. Mas hoje eu percebo que foi ali que Nossa Senhora colocou em meu coração a devoção por ela. Porque a partir daquele momento eu comecei a observar e ver no meu tio o quanto que ele era feliz por ser mariano. Mas como assim mariano, gente? Porque ir à igreja rezar, ser mariano, era coisa de mulher. Mas eis que surge algo naquele momento chamado missa jovem. Mas como assim missa jovem? Porque aí, a partir dos anos 60, até onde eu enxergo, eu percebo que não tinha a liturgia da missa era conduzida de uma forma mais formal. Era muito bom. A igreja silenciosa, mas o jovem precisava ser atraído de uma certa forma. Mas nesse momento, aproveitando
esse embalo da missa jovem nos anos 60 é que entra o quê? O movimento de jovens católicos. Dentro das paróquias, dentro das dioceses. E ele começa a transformar o jovem e o jovem começa a ser atraído para esse movimento. Eu, por exemplo, como vivia sozinho por esse mundo afora, eu um dia, lá nos anos 70, eu fui convidado para a minha primeira liderança, para o meu primeiro treinamento de liderança cristã. Eu tinha 17 anos de idade e nunca mais parei. Nunca mais parei. Até que em 1974 eu me tornei um mariano. Foi quando eu me converti, foi quando eu me tornei devoto de Nossa Senhora do Carmo e logo em seguida me consagrei a ela. Esse despertar nos anos 60 foi fundamental, mas o sucesso foi tão grande que o inimigo, percebendo, ele começou a desmantelar o movimento de jovens. Tanto é que, nesse momento, nós estávamos rompendo com a mentalidade mundana, que eu vou sempre estar falando aqui, porque é muito importante que o jovem saia, que ele se desligue da mentalidade mundana. Viver no mundo é uma coisa, você tem que sair para trabalhar, você tem que sair para estudar, você tem que sair para ir à igreja, você sai da sua casa e vai para um lugar, vai para o ponto A, para o ponto B, e dá de cara com uma realidade que não agrada aos nossos olhos. Ver os nossos jovens sendo transformados em zumbis, coisa que naquela época, naquele tempo ou naquele período, melhor dizendo, não existia praticamente. Existiam as pessoas de rua, principalmente aqui em Cuiabá, onde eu conseguia, por ser uma capital, e eu via, existiam aqueles mendigos que tinham até problemas mentais e eram acolhidos pela sociedade, para tratamento, para cuidados, eram respeitados. Mas não como existe hoje. Hoje, para sair na rua, as pessoas andam com medo. Medo de jovens, de adultos. Eu tive uma experiência, assim, muito desagradável. Eu pedi para um amigo meu que me desse o telefone de uma pessoa especializada em telhado de casa, que ele sempre fazia serviços para mim. E eu disse para esse meu amigo, eu não tenho mais o telefone que eu tenho do nosso amigo que entende de telhado, ele não atende. Ele falou, eu vou te dar uma notícia triste. Ele virou noiado. Eu falei, como assim? Ele era uma pessoa de família, ele era um pai de família, ele era avô. Pois é, teve uma decepção, não aguentou e tornou-se noiado. Aqui em Cuiabá fala noiado. As pessoas passam com medo e às vezes, olha, esse pessoal, gente, eles são vítimas de um processo do inimigo. A minha geração foi atacada também. Eu sou testemunha ocular, eu estava lá. Meninos, eu vi. Mas nós estávamos, grande parte, ou estava no seio da família com um certo preparo, né? Porque a família, nesse momento, ela era muito preparada. Pelos avós, tataravós, tio-avós, por aí afora. E que preparavam o jovem para a vida adulta. E assim foi possível filtrar e perceber que certas coisas que estavam colocando na nossa realidade não eram boas. A minha juventude pegou o destoque para cá, pegou, né, essa onda de jovem guarda que veio para arrebentar conosco, com a nossa moral. Mas acontece que muitos jovens já estavam dentro dos movimentos.
nas suas paróquias, nas suas dioceses, nas comunidades, né? Se reportando nas capelas e por aí afora. Por isso é que nós somos chamados de a geração de ouro. Somos reconhecidos, aliás, como a geração de ouro. As pessoas buscavam uma formação acadêmica, buscavam um bom emprego e eram acolhidas porque eram pessoas boas, eram pessoas de boa índole. As empresas queriam contratar pessoas de boa índole, tinha uma boa formação familiar, tinha como rotina ir às missas regularmente. Daí veio esse termo, né? Daí que eles nos chamam de a geração de ouro. As pessoas nos chamam, somos reconhecidos como a geração de ouro. Então, nos anos 60, houve esse despertar com a missa jovem e que depois acabam com ela, porque não precisamos mais desse negócio de movimento de jovens. Eles estão transformando nossos jovens em pessoas decentes e nós não queremos isso. Isso é a visão do mal, né? Essa era a visão do mal. Daí o fim do movimento de jovens. Por isso esse trabalho independente que estou fazendo, que comecei, que eu chamo de Movimento de Jovens Católicos Medalha da Gratidão. Já na semana que vem eu vou falar do significado da Medalha da Gratidão, dos sacramentais. Vai ser o tema, vamos escolher um nome para o que será o tema da reunião da semana que vem. Vou explicar direitinho para todos. Mas para isso, nós precisamos de você. Para fazer com que essa máquina de Cristo volte a funcionar como antigamente. Como antigamente não. Volte a funcionar como antes, me desculpe. É uma falha. Né? Volte a funcionar como antes. E como que você pode participar? Se inscrevendo no canal, que é por esse canal que eu vou sempre transmitir as reuniões, as nossas reuniões, abençoadas pelo Espírito, abençoadas e iluminadas pelo Espírito Santo, do Movimento de Jovens Católicos Medalha da Gratidão. Se possível, diga que gostou. Aí você estará fortalecendo cada vez mais o nosso relacionamento nessa reunião, nesse movimento. Então é isso, fortalecer espiritualmente o jovem, para que ele não se torne o que nós estamos vendo nas ruas. Se fizermos a comparação do jovem de hoje para o jovem dos anos 60, eles criaram naquela época alguma moda, para que o jovem se interessasse. Não, eu estou usando esse tipo de roupa, né? Ou esse porque eu sou jovem, né? Eu sou moderno. Não, eles estavam tentando nos manipular, mas muitos já estavam dentro do ambiente iluminado pelo Espírito Santo, o ambiente de Jesus Cristo, o ambiente de Deus Pai Todo-Poderoso, porque o nosso Deus, Ele é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nunca se esqueçam, como diz São Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses: fique longe de toda espécie de mal. Você pode ser jovem, você pode
ser alegre, feliz, construir uma rede de amizades decente, e quando estiver em algum momento, você lembre-se da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Fique longe de toda espécie de mal. Lembre-se disso. Porque às vezes o jovem acha que, tornando-se um mariano, tornando-se uma pessoa voltada para Deus, mas aí é chato, é muito chato. Não. Silenciosamente você vai começar a mostrar para as pessoas que você é diferente. E as pessoas vão começar você não tem que ser igual a todo mundo. Em 1975, eu estava dentro de um trem vindo de Corumbá, para ser mais preciso, da estação de Agente Inocêncio para Campo Grande. Estava muito frio, eu nunca vou me esquecer. E nesse trem tinha um padre. Ele era militar, então ele era capelão. O capelão é o padre das Forças Armadas. E esse capelão, naquele breve momento que eu estive com ele era um capitão do exército, capelão. Ele disse: meu filho, eu estou olhando para você e vendo o teu semblante, e eu preciso te falar uma coisa. Isso em julho de 1975. Eu tinha ido para a festa de Nossa Senhora do Carmo em Forte Coimbra. E ele me disse o seguinte: nunca vá com a banda. Porque naquela época, a Jovem Guarda, tal, para ver a banda passar, contando coisas de amor. Os mais antigos sabem, né? Viveram essa época, vão se lembrar dessa música. Então se usava, o linguajar era da época, para ver a banda passar. Então nunca siga a banda. Se a banda está indo para o lado esquerdo, vá para o lado direito. Se a banda estiver indo para o lado direito, vá para o lado esquerdo. Mas ele quis dizer o seguinte: você tem que ter discernimento, saber o que você quer, para onde você quer ir. Senão você vai seguir a banda errada. Tá certo? A gente se vê na próxima semana, na nossa próxima reunião. Não se esqueça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.